Vamos continuar nossos estudos agora falando sobre sistema sensorial e embriologia. Vamos analisar essa arquitetura do controle motor e sensorial. Os turbelários, eles apresentam essa rede mais simples até sistema nervoso ortogonais altamente organizado. Observe que existe a centralização e a cefalização. O cérebro, ou o que aí a gente chama de glândulo cerebral, ele atua como centro de processamento primário. Ele está localizado nessa extremidade anterior. No detalhe dessa figura C, a gente observa que os nervos cerebrais pareados e o nervo óptico que conecta os ocelos ao cérebro para a fototaxia do cérebro, ele se estende em cordões nervosos longitudinais, que são esses dorsais, laterais e ventrais, que percorre todo o corpo do organismo. Essa organização ortogonal, que é o tipo escada, observe na figura B, ele ilustra o sistema onde os cordões longitudinais são conectados por comissuras em anel ou transversais. Essa rede, ela permite uma coordenação muscular refinada, essencial para movimentos de torção e de captura de presa, como a gente viu na aula anterior. Essas variações estruturais, como na figura A, a gente ainda observa uma rede nervosa periférica densa, porque ela se irradia a partir do centro do cérebro e envolve estruturas como a faringe e os poros genitais masculino e feminino. A evolução do sistema nervoso ortogonal está diretamente ligada à eficiência da locomoção bilateral, a presença de comissuras que permite a integração de estímulos entre dois lados do corpo, possibilitando que o animal responda a gradientes químicos, que é a quimiotaxia, de forma direcional. Uma vantagem adaptativa crítica para predadores de vida livre. O sistema nervoso dos plateumintos é o principal alvo de diversos agentes antiparasitários. Os fármacos que atuam em neurotransmissores como serotonina ou que bloqueiam canais iônicos nos cordões nervosos ventrais, eles causam essa paralisia neuromuscular. Então, compreender essa anatomia do glândulo cerebral e dos plexos nervosos é fundamental para prever como moléculas neurotóxicas podem imobilizar o verme, facilitando a sua eliminação pelo organismo. Então, vamos pensar o seguinte: comparar essa rede nervosa na figura A e o sistema de cordões na figura B, como essa centralização do tecido nervoso em cordões longitudinais favorece a especialização de órgãos sensoriais na extremidade anterior. Acontece que essa centralização em cordões permite uma transmissão de sinal mais rápida e direta entre sensor cefálico e efeitos musculares posteriores. Isso libera o parênquima para outras especializações e permite que o cérebro processe informações sensoriais complexas de forma integrada antes de enviar uma resposta motora. Farmacologicamente, considerando que o plexo nervoso, que está sinalizado como PN, e as comissuras que coordenam essa musculatura circular e longitudinal, de que maneira essa interrupção da sinalização sináptica nessas junções impediria o comportamento de predação observado em planários terrestres. Acontece que se as comissuras ou cordões longitudinais forem bloqueados quimicamente, a coordenação entre diferentes grupos musculares ela é perdida. O animal ele não consegue realizar o ato de enrolamento necessário para imobilizar a presa ou a protração da faringe, o que resulta na paralisia funcional e morte por inanição. Então, vamos observar e explorar a questão de centralização nervosa, que a gente já estudou anteriormente, como ela se traduz em estruturas sensoriais especializadas, localizada principalmente na região cefálica. Então, observando essa figura D, a gente tem a fotorrecepção. Os turbelários, eles possuem exocelos, que são as manchas oculares, que não formam imagem, mas detectam a intensidade e a direção da luz, que é a fototaxia. Nessa micrografia apresentada, a gente observa a capa pigmentar, que é a CP, e forma essa taça, que é abriga os rabidômetros, que está sinalizado como RB. Essas terminações sensoriais fotorreceptoras, observe que existe a químio e a mecanorrecepção. As figuras A, B e C, quais são a função? A detecção de presa e substâncias químicas ocorre em focetas sensoriais, que está em A, e nas aurículas, que é a B. Essas regiões, elas possuem um epitélio sensorial, que é o EPS, altamente ciliado e densamente inervado, que permite que o animal cheire o ambiente de forma direcional. Os receptores especializados, como o receptor monociliado incolar, está sinalizado em C, ele funciona como mecânico-receptores de precisão. Observe que tem um equilíbrio e uma orientação. Vamos olhar essa figura E e F, porque alguns grupos, eles possuem estatocistos, órgãos de equilíbrio que consiste em uma cápsula, CA, que contém estatólito, que está sinalizado como ES, ou litócito, está como LI. Esse deslocamento dessa partícula sobre os cílios sensoriais, ele informa ao animal a sua posição em relação à gravidade. Analise como essa estrutura do ocelo em taça pigmentada é uma solução elegante para a detecção direcional. A
pigmentação bloqueia a luz de certas direções, permitindo que o glândulo cerebral compare a intensidade entre dois ocelos e direcione o animal para longe, que é a questão da fototaxia negativa, ou em busca de um abrigo. Os receptores sensoriais são a porta de entrada para estímulos externos, moléculas que interferem na sinalização da quimiorreceptores, que pode desorientar os parasitas, impedindo-os de localizar tecidos alvos ou parceiros reprodutivos. Além disso, a outra estrutura desse estocisto é um modelo biológico para a gente estudar os xenobióticos que afetam o equilíbrio e coordenação motora básicas em invertebrados. Então, como essa disposição bilateral das areolas e sua conexão direta com os lóbulos do glândula cerebral facilita a localização de uma presa através de um gradiente de concentração química no ambiente quimiotaxia. Acontece que a recepção bilateral, ela permite que o animal compare a intensidade do estímulo químico entre dois lados do corpo. Se a aurícula direita detecta a concentração maior do que a esquerda, o cérebro coordena a musculatura para girar o corpo naquela direção, permitindo uma busca orientada e eficiente. Mas se a gente considerar farmacologicamente a morfologia do receptor monociliado, de que maneira os fármacos que alteram a polimeração dos microtúbulos, como os benzimidazóis, poderia comprometer essa capacidade sensorial do animal antes mesmo de afetar sua locomoção ciliar? Observe que nesses animais, os receptores dependem de um cílio sensorial central. Qualquer interferência na tubulina ou componente do cílio desativa o receptor. O animal torna-se funcionalmente cego e surdo para estímulos químicos e mecânicos, o que interrompe ciclos de vida parasitários que dependem da quimiotaxia para a penetração em um hospedeiro. Então vamos continuar. A questão dos ciclos na classe turbelária. Diferente das planárias de água doce e terrestre, que apresentam desenvolvimento direto, onde o ovo eclode um jovem semelhante ao adulto, muitos grupos marinhos, especialmente os policládidos, eles apresentam o desenvolvimento indireto. Vamos observar essa figura A, essa larva de Muller. Essa larva era uma característica do gênero Psidobicerus. Observe a presença de lobos ou processos ciliados, CI, que se estende em todo o corpo. Esses cílios, eles são fundamentais para a natação e para a alimentação planctônica. Ele permite a dispersão da espécie antes do assentamento no substrato. Note a preservação dos ocelos, ou seja, garantindo que a larva mantenha a capacidade de orientação fototática durante a sua fase pelágica. Na figura B, essa larva possui uma morfologia ligeiramente mais simplificada em comparação ao anterior. Ela apresenta apenas 4 lobos ciliados ao invés de 8. Ambas larvas funcionam com o estágio de dispersão de ciclo de vida, sofrendo metamorfose para se transformar em indivíduos betônicos. Então, a importância evolutiva desse estágio larval plantônico na colonização de novos habitats e na redução da competição intraespecífica entre adultos e jovens, a presença dessas larvas ciliadas é frequentemente debatida como um traço ancestral que conecta os plateumintos a outros grupos do Laphotrozoa, sugerindo que a perda do estágio larval em grupos terrestres foi uma adaptação secundária. O estágio larval, ele é um ponto vulnerável do ciclo de vida a variações químicas do oceano. Poluentes orgânicos persistentes ou desreguladores endócrinos pode impedir a metamorfose da larva para o adulto. Então, nesse contexto de controle de espécie, entender que a biologia dessas larvas é crucial para o desenvolvimento de revestimentos anti-incrustantes que evite a fixação de turbelários em infraestruturas marítimas ou, quem sabe, alguns cascos de navio. Então, considerando tudo que a gente já viu, de que maneira a presença de cílios em toda a superfície da larva de Muller e a manutenção dos ocelos reflete essa necessidade para manter esse controle posicional em uma coluna de água tridimensional, em contraste com a vida bidimensional no substrato dos adultos? A resposta está aqui. A ciliatura distribuída nos lobos permite que a natação ativa contra correntes fracas, enquanto os ocelos permite que a larva realize migrações verticais diárias, subindo para a superfície à noite ou descendo durante o dia. Ele otimiza a alimentação no plâncton e evitando predadores visuais. Farmacologicamente, se a gente considerar a metamorfose da larva B, envolve essa reorganização tecidual massiva, como moléculas que interferem na sinalização do sistema nervoso centralizado, que esses glândulos poderiam atuar como inibidores de desenvolvimento para prevenir infestações de sistema de aquicultura marinha. A resposta está aqui. A metamorfose, ela é desencadeada por sinais neuroendócrinos provenientes do glândula cerebral. Se um fármaco bloquear os receptores que interpretam sinais químicos do substrato, essa larva nunca mais receberá o comando para iniciar a transformação em adulto, permanecendo no estágio planctônico até a morte, seja por exaustão energética ou predação. Já na questão da embriologia, se a gente analisar como o desenvolvimento embrionário sustenta a formação do plano corporal, que a gente já discutiu anteriormente, muitos turbelários, esse processo é marcado pela presença de uma grande quantidade de vitelo extraembrionário. Então, observe essa figura A, que é a fase inicial e nutrição. Após a postura, a gente observa que a cápsula de ovos, no caso aí da giardia, note que os blastômeros, que está sinalizado com BL, disperso entre as células vitelínicas, que está sinalizado como CV. O embrião utiliza esse vitelo externo para sustentar
o seu crescimento acelerado dentro dessa cápsula. Já na figura B, a C, D e E, a gente tem a organogênese tardia. À medida que o desenvolvimento avança, na figura B e C, começa a formação da faringe e da epiderme, sinalizada como EP. Já nas micrografias sagitais D e E, a gente vê essa faringe embrionária, FE, em estágio de diferenciação. Esse é o momento crítico onde o glândulo central de informação, GC, começa a coordenar os primeiros movimentos teciduais. O espécime juvenil, representado em F, ao final do desenvolvimento, ele implode, ele já possui todas as estruturas básicas do adulto, que são os ocelos, OCE, funcionais, e uma faringe bulbosa, que é o FBR, para a alimentação. Então, a importância evolutiva da transição entre a condição acófora, que é o vitelo dentro do óvulo, e a condição neurófora, que é o vitelo em células separadas, como vimos nessa figura A, essa separação funcional permitiu um aumento da eficiência reprodutiva na quantidade de reservas energéticas disponível para o embrião. Ele facilita essa colonização de ambientes terrestres e de água doce, onde o desenvolvimento direto ele é vantajoso. Estudar essa embriogênese é um período de alta atividade mitótica e síntese proteica. Então, substâncias teratogênicas ou inibidores de síntese de DNA, ele afeta severamente a formação dessa epiderme embrionária, que está sinalizado como EE, e o intestino, IE. O estudo desse desenvolvimento intraovulário serve como modelo para entender como esses fármacos podem interromper o desenvolvimento de ovos em helmintos parasitas no ambiente, já que os tubelários são mais basais, impedindo a formação de novos focos de infecção. Então, se a gente pegar e observar, hipoteticamente, a dispersão desses blastômeros entre as células vitelínicas na figura A, de que maneira essa organização espacial otimiza a absorção de nutrientes durante as primeiras clivagens do embrião? A resposta está aqui: como os blastômeros eles estão imersos no vitelo, a distância para um transporte de nutrientes ela é minimizada. Isso permite taxa metabólica elevada e um desenvolvimento rápido, reduzindo o tempo em que o ovo fica vulnerável a predadores ou dissecação no ambiente. Farmacologicamente, se a gente considerar essa formação simultânea do glândulo cerebral e a faringe, que é a figura B e E, por que essa exposição a agentes neurotóxicos durante a fase de cápsula de ovos pode resultar em juvenis inviáveis, incapazes de realizar a primeira alimentação após a eclosão? Acontece que essa faringe muscular, ela exige uma inervação que precisa proveniente do glândulo cerebral para funcionar. Se a neurogênese for interrompida, a musculatura da faringe não desenvolverá corretamente ou não terá controle motor, impedindo que o juvenil capture presas, levando-o à morte por inação logo após sair da cápsula. Gente, até a próxima aula!